Rebeca estava na cozinha mexendo o açúcar em sua xícara, contemplando o fim de seu casamento. Enquanto mexia a colherinha, pensava nos 24 anos que passou com seu marido Teobaldo, durante os quais ela havia crescido a amá-lo de corpo e alma. Ele significava mais para ela do que apenas um cônjuge, era a pessoa em quem ela confiava completamente. Talvez esse seja o verdadeiro motivo do nosso divórcio, ela pensou. Me dissolvi em Teobaldo assim como este açúcar na minha xícara de chá, sem deixar rastro, como se eu nunca tivesse existido. Rebeca tinha passado todo esse tempo vivendo a vida de Teobaldo, deixando seus próprios interesses de lado. Costumava ter muitos amigos, fazer viagens de escalada e levar um estilo de vida ativo com eles, mas com a aparição de Teobaldo em sua vida, tudo começou a girar em torno dele. Eles se conheceram em um baile. Rebeca havia acabado de se formar na faculdade de culinária e conseguiu um emprego em uma fábrica de chocolate local. De alguma forma, os dois jovens entenderam imediatamente que não podiam viver um sem o outro. Logo, Teobaldo propôs casamento a Rebeca, mas ao mesmo tempo impôs uma condição: quero que minha esposa seja dona de casa e cuide de mim, de nossa casa e de nossos futuros filhos, ele disse. Uma mulher carreira não me agrada. Acho que é uma prerrogativa puramente masculina. Então, se você pretende subir na carreira e trabalhar da manhã até a noite em vez de passar esse tempo com sua família, então não somos compatíveis. Assim foi como meu pai viveu com minha mãe, meu avô e bisavô também. Não vou mudar a ordem estabelecida. Conciliar família e trabalho não funciona. Estou te avisando agora para que não tenhamos mal-entendidos e discordâncias depois. Ou você aceita isso ou terminamos. Concordo, respondeu Rebeca com confiança naquela época, e estava certa de que estava fazendo a coisa certa. Ela não discutiu com Teobaldo porque o amava com todo o seu coração, e seu relacionamento com ele era mais importante do que qualquer outra coisa. Logo, os apaixonados tiveram um casamento modesto, e um mês depois Rebeca descobriu que estava esperando um filho. Um após o outro, nasceram 3 filhas na família. Rebeca gostava de sua profissão de chefe de confeitaria, mas com 3 filhos, teve que deixá-la de lado, e esse fato não a deprimia muito, pois os valores familiares sempre foram prioridade para ela. No entanto, as lições na faculdade de culinária não foram em vão, as habilidades que adquiriu foram úteis na vida doméstica. Muitas vezes, ela mimava seus entes queridos e convidados com várias iguarias caseiras. Sem falsa modéstia, poderia-se dizer que seu pão de queijo de Minas, bolo Floresta Negra ou éclair de limão eram muito melhores do que os comprados em loja. Em todas as celebrações familiares, Rebeca preparava algo especial, sua confeitaria invariavelmente se tornava o principal agrado em todas as atividades escolares de suas filhas. Sua comida é sempre tão deliciosa. É evidente que é preparada com o coração, e o mais importante é que os ingredientes caseiros são naturais, sem produtos químicos, realçadores de sabor ou outros aditivos nocivos. Isso é tão raro nos dias de hoje, elogiavam sempre os membros do comitê de pais e os professores. Cozinhar ajudava a Rebeca a relaxar e aliviar o estresse, era uma espécie de meditação para ela. Ela pertencia à categoria de pessoas que temem mudanças em qualquer lugar, exceto na própria cozinha, na vida cotidiana. Rebeca era uma mulher indecisa, mas ao fogão ela se transformava em uma inovadora destemida que adorava experimentar e descobrir algo novo. Rebeca e Teobaldo viviam bem, pacífica e harmoniosamente. Havia calor, confiança e amor entre eles, cada um deles desempenhava perfeitamente seus papéis atribuídos, ele como provedor e ela como a dona de casa. Rebeca sempre sentiu que o casamento deles era forte e excepcionalmente bem-sucedido. Os anos passaram, os filhos cresceram, começaram suas próprias famílias e voaram para longe do ninho parental. Foi quando Teobaldo mudou repentinamente, e Rebeca começou a notar mudanças desagradáveis em seu marido. Certa vez, quando seu marido estava se preparando para o trabalho, ela lhe trouxe uma camisa recém-passada. Teobaldo a pegou nas mãos, examinou-a criticamente de todos os lados e franziu a testa. Que tipo de coisa velha é essa? Por que você não a joga fora? Esse modelo já não está na moda. Preciso comprar um novo, disse ele. Como assim, coisa velha, Teobaldo? Eu te dei isso há alguns meses, disse Rebeca, surpresa. O marido jogou nervosamente a camisa no chão. Só os velhos usam esse tipo de coisa. Todos no nosso escritório estão vestidos à perfeição e eu, graças à falta de gosto da minha esposa, tenho que usar todo tipo de tralha, disse Teobaldo. Bem,
Mas você disse que gostava, disse Rebeca, mordendo o lábio. Isso significa que não olhei direito para ela, disse Teobaldo irritado. Essa camisa é inútil. Você pode usá-la como pano. Não vou vesti-la. Tenho vergonha de usar algo assim para trabalhar. Rebeca não exagerou as coisas e, sabiamente, ficou quieta, culpando o mau humor do marido pelo estresse. Teobaldo estava com muito trabalho ultimamente. Ele frequentemente ficava até tarde e estava simplesmente cansado, sobrecarregado. Ela raciocinou. Na sexta-feira, eles pegaram o neto e foram para a casa de veraneio. No final do dia, como de costume, eles se sentaram lado a lado no alpendre para tomar uma xícara de chá enquanto o neto balançava nas balanças. Rebeca contou a Teobaldo sobre um incidente engraçado que aconteceu com ela no supermercado no dia anterior. Teobaldo assentiu, mas Rebeca sentiu que ele não estava ouvindo. E mesmo que seu marido estivesse sentado ao lado dela, mentalmente ele estava em algum lugar muito distante. Em que você está pensando, trabalho? Ela perguntou. Escuta, por que você não vai para a academia ou faz um pouco de yoga? Perguntou seu marido inesperadamente. Rebeca começou a rir. Teobaldo, vamos lá, yoga? Filhos, netos, cozinha, jardinagem, e no outono, a colheita, conservas e geleias. Isso é minha forma de manter a forma. Tenho tantas tarefas que preciso dar conta. Mas ao julgar pela expressão sombria do marido, Rebeca percebeu que ele não achou sua resposta engraçada. É só isso que te interessa? Ele perguntou seriamente. Bem, não é tudo. Eu amo filmes, livros e música, começou a explicar Rebeca. Que tipo de livros? Interrompeu Teobaldo. Esses romances baratos, sentimentais e primitivos? Primitivos? Não generalize, existem diferentes tipos de livros, tentou se defender Rebeca. E o que você ganha com eles? Me diga, o que você ganha lendo essas coisas? Teobaldo ficou mais agitado. Estamos sentados aqui há meia hora e nem tivemos uma conversa decente. Você está me dizendo todas essas bobagens sobre o mercado, achando que alguém além de você está interessado, disse ele. Suas palavras feriram o coração de Rebeca. As lágrimas subiram aos seus olhos, e ela fez um esforço para não chorar na frente do neto. Um silêncio opressivo pairou no ar, parecendo uma eternidade para Rebeca. Teobaldo terminou seu cigarro e saiu de casa sem dizer uma palavra. Naquela noite, Rebeca não conseguiu dormir. Rebeca se perguntava o que estava acontecendo com ele. Por que ele me falou tão desdenhosamente? Será que ele parou de me amar? No dia seguinte, Teobaldo agiu como se nada tivesse acontecido. Brincou com o neto, ajudou sua esposa no jardim, e tudo parecia normal. Mas o coração de Rebeca ainda estava inquieto. Ela sentia que algo estava errado, e como se viu, estava certa. O fim de semana acabou, e o casal retornou para casa na segunda-feira à noite. Rebeca preparou o jantar para a chegada de Teobaldo, mas ele a pegou no celular e avisou que iria se atrasar no trabalho. Não me espere, não ponha a mesa. Vou jantar no escritório. Vá para a cama, provavelmente vou chegar tarde, disse ele. Rebeca não conseguia se acalmar, porque sentia que seu marido estava mentindo. Sua intuição dizia que ele não estava em lugar nenhum perto do escritório. Depois de uma hora de pensamentos angustiantes, ela finalmente decidiu ligar diretamente para o escritório de Teobaldo. Ela se apresentou com um nome falso e pediu para ser conectada ao chefe do departamento financeiro. O Sr. Koenig já saiu, disse a secretária. Ele estará aqui amanhã de manhã. Posso deixar algum recado? Não, obrigada, respondeu Rebeca, e desligou. Seu pior medo foi confirmado. Seu marido mentiu para ela. Se Teobaldo não está no escritório, então para onde ele desapareceu? Ela se perguntava. Ela queria desesperadamente ligar para o marido e fazer essa pergunta diretamente, mas nesse caso, poderia ouvir uma resposta que não gostaria. Ela não estava mentalmente preparada para isso. Teobaldo voltou para casa no início da terceira noite. Rebeca não foi ao seu encontro como costumava, mas fingiu estar dormindo, embora não conseguisse dormir de jeito nenhum. Quando o marido se despiu e deitou ao seu lado, ela sentiu o cheiro de álcool e de um perfume feminino forte na Teobaldote. Um nó se formou em sua garganta.
Rebeca havia lido tantas cenas como essa em seus livros que não conseguia acreditar que estava acontecendo com ela, em sua própria família feliz. Talvez ele não tenha realmente me mentido, pensou Rebeca. Talvez Teobaldo realmente tenha tido uma reunião de negócios com colegas mulheres. Talvez ele tenha se sentado ao lado de uma delas e se perdido em seu perfume, e depois tenham ido a algum lugar para tomar uma bebida e relaxar um pouco depois de um dia tenso. O que há de criminoso nisso? Rebeca justificava mentalmente seu marido. Na manhã seguinte, ela não ousou perguntar diretamente a Teobaldo onde ele esteve na noite anterior, mas permanecer na ignorância era igualmente doloroso. Todos esses pensamentos sobre infidelidade zumbiam em sua cabeça como moscas irritantes. Rebeca queria dar um fim a isso antes que ficasse louca com suspeitas que poderiam se revelar completamente infundadas. Depois de muita deliberação, Rebeca decidiu ir ao escritório do marido. Ela não entendia por que precisava fazer isso. O que ela queria descobrir? O que ela esperava? Rebeca não tinha resposta para essas perguntas. Seus pés a levaram ao centro empresarial por conta própria. Ela confiava em sua intuição, que dizia que precisava estar lá. E como é sabido, quem procura, sempre encontra. Assim que Rebeca se aproximou do prédio onde Teobaldo trabalhava, viu seu marido através das portas de vidro, e naquele momento, algo dentro da mulher pareceu se quebrar. Seu marido abraçava firmemente uma jovem alta pela cintura e sussurrava algo em seu ouvido. Ela ria alto, jogando para trás sua cabeça bonita com pequenos cachos vermelhos. Ela parecia ter cerca de 25 anos. Ela tem quase a mesma idade que nossa filha mais velha, passou pela cabeça de Rebeca. A mulher estava em dúvida, recusando-se a acreditar em seus próprios olhos. Preciso sair daqui rapidamente antes que me notem, passou pela mente confusa dela, mas era tarde demais. Seu marido anotou e rapidamente disse algo à sua acompanhante. Ela se virou para Rebeca e lhe lançou um olhar avaliativo, um sorriso altivo brincava em seu rosto. Ela entendia perfeitamente que Rebeca não era páreo para ela. A moça satisfeita virou-se e desapareceu na outra sala. Teobaldo não a seguiu e, em vez disso, ele foi direto para Rebeca, e pela expressão em seu rosto, era óbvio que ele estava furioso. Que diabos você está fazendo aqui? Por que veio aqui? Quem te convidou? Ele exclamou. Você está passando tempo com ela quando me diz que vai ficar até tarde no trabalho, certo? Perguntou sua esposa. 3 homens de terno passaram olhando para Rebeca e seu marido com interesse. Teobaldo os cumprimentou, pegou Rebeca pelo cotovelo e a levou para longe como se ela fosse uma criança desobediente. Estou esperando uma explicação. Esta é sua amante? Insistiu ela. Não crie um escândalo, por favor. Vá para casa agora, e discutiremos tudo esta noite. Você não vê que as pessoas estão nos olhando? Você quer me envergonhar diante dos meus colegas e subordinados? Estou te pedindo para não se humilhar ainda mais, disse ele. Já basta ter vindo aqui. Rebeca olhou nos olhos de Teobaldo, que antes eram acolhedores e queridos para ela, mas agora não mostravam piedade, compaixão ou remorso. Não havia nada que pudesse trair o fato de que ele já fora uma pessoa próxima com quem ela passara mais de 2 décadas. Os olhos do marido pareciam frios e cruéis. Rebeca sentiu que mal conseguia respirar. Para evitar chorar ali mesmo, obedientemente virou-se e saiu apressadamente. Só quando estava segura, escondida em um beco, Rebeca sentou-se em um banco e deixou suas lágrimas fluírem. Por que está chorando? De repente ela ouviu a voz de uma menina pequena. Alguém te puniu? Eu choro também quando sou punida, disse a menina. Rebeca olhou para cima e viu uma pequena menina loira em um patinete. Não, pequena. Não é nada disso, respondeu Rebeca. Aconteceu algo muito desagradável na minha vida. Minha vovó diz que tudo acontece por uma razão, disse a menina, e então saiu correndo em seu patinete. Rebeca caminhou para casa naquela noite. Seu marido infiel havia chegado. Ela notou para si mesma que, pela primeira vez em meses, ele o fez pontualmente e não ficou nem por um minuto no trabalho. Mas, em vez de explicações, Teobaldo abriu o armário e começou a fazer as malas. O que você está fazendo? Perguntou a esposa perplexa. O que tudo isso significa? Você está me deixando? Nossos filhos cresceram, e não há mais nada entre nós? Perguntou. Acabou.
Nós nos amávamos, mas acabou. No entanto, eu ainda quero viver, você entende? Não tenho o direito de ser feliz? Perguntou ele, enquanto arrumava a mala. E eu? E quanto a mim? Gritou Rebeca. Aquelas palavras escaparam inconscientemente dela e pairaram no ar como a mão estendida de um mendigo. Teobaldo pausou por um momento na porta e olhou condescendentemente para sua esposa. Rebeca, você é uma boa mulher. Sou verdadeiramente grato a você pelos anos que passamos juntos e pelos nossos filhos maravilhosos. Passamos por uma jornada longa e difícil juntos, mas tudo chega ao fim. Agora nossos caminhos se separam, e não podemos nos dar mais nada. Espero que você encontre um homem digno que possa apreciá-la adequadamente, disse Teobaldo, secamente, e bateu a porta atrás dele. Rebeca ficou sozinha em um apartamento vazio e não sabia como seguir em frente. Tudo perdeu seu significado da noite para o dia. Era assustador imaginar o que teria acontecido se não fossem seus filhos e netos. Os genros de Rebeca adotaram uma posição neutra nessa situação. E tentou não comentar sobre o que estava acontecendo, e suas filhas apoiaram sua mãe abandonada e repreenderam o pai enganador. Nenhum tolo como um velho tolo, comentou a filha mais velha. Ele precisa pensar em sua alma. Ele está obcecado por essa interesseira, acrescentou a filha do meio. Sugiro que o boicotemos e não falemos com ele até que ele volte à razão, sugeriu a mais nova. Ele me deixou, não a você, observou Rebeca. E você não deveria culpá-lo. Dizem que em uma separação, ambas as partes sempre têm culpa. Talvez eu realmente tenha me dissolvido demais em seu pai. Ele era tudo para mim. Eu parti por seus interesses, esquecendo os meus. Quem eu era para ele todos esses anos? Uma empregada, uma cozinheira, uma babá. Qualquer coisa, menos uma mulher. Sou culpada por isso. Me tornei uma sombra de mim mesma. Mas, mãe, você não ficou parada de braços cruzados. Você criou 3 filhos, lembraram as filhas. Depois que crescemos, você deveria ter se levantado e seguido em frente, suspirou ela. Mãe, pare de se culpar, disse a filha mais velha. Definitivamente, você não tem culpa pela promiscuidade de outra pessoa. Você foi uma esposa maravilhosa para o papai. Ele vai se arrepender, concordou a filha do meio. Você é única. É bondosa e leal, e cozinha tão bem que é de dar água na boca, acrescentou a filha mais nova, mudando o tom para elogios. Tradicionalmente, o caminho para o coração de um homem é através de seu estômago. Provavelmente, o estômago de seu pai estava cansado da minha culinária, assim como Teobaldo estava cansado de mim, observou Rebeca tristemente. E agora ele queria experimentar algo mais picante. Na opinião de Rebeca, é exatamente assim que a nova colega de trabalho de seu marido era, ousada, vibrante e decidida, acostumada a conseguir tudo o que queria na vida e sem conhecer a palavra ou não. Talvez ela tenha se tornado como um sopro de ar fresco em um ambiente empoeirado para ele, como um prato exótico depois de comer dumplings caseiros, raciocinou Rebeca. Talvez ele tenha sido atraído pela individualidade dela, pela imaginação e pelos olhos ardentes, tudo que eu não tenho mais. Em que ponto eu fiquei presa neste pântano chamado domesticidade? Eu também deveria ter encontrado um hobby, por exemplo, começar a dançar latino-americano, pintar ou pelo menos me matricular em uma autoescola ou aprender um idioma. Talvez então Teobaldo parasse de me ver como uma faxineira e babá e finalmente, sob a camada de pó de farinha e talco para bebê, ele visse minha personalidade, minha individualidade, culpava-se Rebeca, e esperava por Teobaldo, pensando que ele voltaria. A mulher já havia decidido para si mesma que, se ele voltasse arrependido, ela o perdoaria. Ela não olharia para trás, mas viveriam de forma diferente agora. Ela provaria para ele que era melhor do que aquela outra mulher, que ela poderia ser interessante e não banal também. Seja o que ela se tornasse, assim que surgisse a oportunidade, ela mostraria a ele que era digna de sua atenção. Se ao menos tivesse essa chance. E assim, quando Teobaldo ligou inesperadamente, Rebeca estava pronta para pular até o teto. Precisamos conversar seriamente, disse ele. Venha para casa e conversaremos, sugeriu Rebeca. Teobaldo havia prometido ir até lá na noite seguinte após o trabalho. Rebeca estava se preparando cuidadosamente para esse encontro. Ela fez um empadão de frango em camadas, o favorito do marido, e comprou um vestido novo.
Ela até decidiu fazer uma mudança drástica em sua aparência e foi a um salão de beleza, cortando o cabelo curto e na moda que a favorecia muito bem. Mas Teobaldo não prestou atenção às mudanças na aparência de sua esposa. Ele nem tocou na refeição, indo direto ao ponto. Quero dizer que pedi o divórcio, anunciou. Ele disse. Rebeca sentiu como se tivesse sido atingida na cabeça com um machado naquele momento. Ela se sentiu uma completa idiota sentada à mesa festiva em um lindo vestido. A mulher percebeu que não havia mais volta. A chama tremeluzente da esperança por uma feliz reconciliação familiar se apagou. Isso não é tudo. Também precisamos discutir outra coisa. Eu quero vender esta casa. Não podemos viver juntos, e precisamos resolver isso. Dividiremos o dinheiro igualmente. Metade do dinheiro da venda irá para você e a outra metade para mim, continuou Teobaldo. Rebeca não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela não conseguia imaginar que um dia teria que se despedir de sua aconchegante casa, onde trouxeram suas filhas da maternidade, onde cuidaram delas e as criaram, e onde cada centímetro e cada canto os lembrava de sua felicidade passada. Mas, Teobaldo, eu não quero vendê-la. Esta é a nossa casa familiar, protestou Rebeca. Do que você está falando? Não existe família ou lar há muito tempo. Pare de falar bobagem, retrucou Teobaldo. Mas e nossas filhas? Nossas filhas cresceram, se mudaram e somos estranhos um para o outro, disse Rebeca. Teobaldo ficou furioso. Acorde e pare de viver no passado. Estou começando uma nova vida e recomendo fortemente que você faça o mesmo. Estamos nos divorciando. Vou colocar a casa à venda, e isso não está mais em discussão. Seja grata que não estou te expulsando para a rua. Nada aqui foi conquistado por você, é tudo graças a mim e ao meu trabalho. Olhe ao seu redor cuidadosamente, este sofá, esta mesa de jantar, o relógio de parede, os lustres e até as tomadas elétricas. Não há nada aqui que tenha sido comprado com o seu dinheiro, disse ele, fechando a porta atrás de si. Rebeca irrompeu em lágrimas mais uma vez. Ela não esperava que ele a culpasse por se tornar o tipo de esposa que ele uma vez sonhara. Ela não teve muito tempo para lamentar seu destino amargo. Precisava pensar em como seguir em frente, ou melhor, no que viver. Por muitos anos, Teobaldo a havia sustentado, e Rebeca não havia pensado em como sustentar-se. A aposentadoria ainda estava longe, e ela precisava encontrar um emprego. Ela não queria ser um fardo para nenhuma de suas filhas. Elas tinham suas próprias vidas e problemas. Uma tinha uma hipoteca, outra tinha um empréstimo de carro e a terceira ainda era estudante e pagava por sua própria educação. Rebeca categoricamente não queria se tornar um fardo para nenhuma delas. Ela não tinha muita escolha, então decidiu voltar para a fábrica de confeitaria onde costumava trabalhar. No dia seguinte, Rebeca foi direto ao departamento de pessoal. Desculpe, mas não posso lhe oferecer nada, disse a mulher severa de óculos. Por que não? Surpreendeu-se Rebeca. Vocês têm vagas. Eu vi no jornal e até tem um grande anúncio na porta da frente dizendo que a fábrica precisa urgentemente de profissionais, e eu sou uma deles. Sou confeiteira, protestou Rebeca. Você não está apta profissionalmente, disse a recrutadora categoricamente. Como assim não estou apta? Você deve estar me confundindo com outra pessoa. Estudei em uma escola de culinária. Olhe, tenho um diploma, protestou Rebeca. Bem, você poderia dizer que estudou na época de Abraham Lincoln. Você acha que tudo é igual ao que era há um quarto de século? Toda a tecnologia de produção mudou 10 vezes ao longo dos anos. Você precisa ser completamente requalificada do zero. E quem vai fazer isso, me diga? Não somos um centro de treinamento aqui. Somos uma fábrica. Todos estão em seus lugares e ocupados com seus trabalhos, disse a recrutadora. Rebeca estava à beira do desespero. Ela nunca esperou por essa enxurrada de eventos. Nervosamente, a mulher mexeu com o babado de sua blusa. Então eu sou completamente inútil para você? Perguntou Rebeca. Talvez haja alguma posição, disse a recrutadora, relutantemente, olhando para o caderno. Temos um trabalho de faxineira, se quiser, você pode começar, ofereceu gentilmente. Obrigada, mas não, disse Rebeca, rejeitando a generosa oferta de sua benfeitora fracassada.
Não era uma questão de orgulho. Rebeca raciocinou que sempre poderia arrumar um emprego como faxineira, mas ela sentia que não era o seu caminho. Rebeca voltou para casa se sentindo abalada. Outra surpresa desagradável a esperava na caixa de correio, uma intimação para o divórcio. Parecia que a má sorte a seguia em cada esquina. Ela entrou em sua casa vazia, desabou em sua poltrona favorita e começou a pensar no que fazer. Se eu não puder conseguir um emprego na minha área, talvez mude minha profissão completamente, ela se perguntou. Faça alguns cursos, por exemplo, torne-se cabeleireira, manicure ou maquiadora. Ou talvez até mesmo uma programadora. Rebeca considerou várias profissões em sua cabeça, mas rejeitou cada uma. Nenhuma delas era para ela. Tudo o que ela sabia e para o que sua alma era atraída era cozinhar. Sua filha mais velha a pegou em seus pensamentos. Ela veio com seu marido e filho para visitar sua mãe solitária. Rebeca ficou muito feliz com a visita inesperada de seus parentes. Caso contrário, ela teria sido esmagada por todos esses reveses da vida. Todos se sentaram para tomar chá com biscoitos de amêndoa que Rebeca havia assado no dia anterior. Sua filha sugeriu inesperadamente uma ideia. Mãe, eu estava pensando, e se você trabalhasse em casa? O que eu poderia fazer em casa? Perguntou Rebeca, surpresa. Uma confeiteira, respondeu sua filha. É simples. Você posta um anúncio na internet, os clientes entram em contato com você, e você cozinha sob encomenda. É muito procurado e popular agora. Ótima ideia, disse o genro de Rebeca, apoiando sua esposa. Com seu talento culinário, você não terá escassez de clientes. Ah, para com isso, é bobagem, disse Rebeca, duvidosa. Há tantos bolos nas lojas. Por que alguém precisaria desses assados caseiros? Você está enganada, disse a filha, balançando a cabeça. Bem, mamãe, nós vamos ao aniversário do meu amigo neste fim de semana, então você prepara algo delicioso para impressionar todos. Levaremos como presente. Haverá muitas pessoas. Será uma boa publicidade. Eu não sei, hesitou Rebeca. Vamos lá, mamãe, decida-se. Afinal, o que você tem a perder, além talvez do seu tempo? Mas agora você tem muito dele, não é? E eu fornecerei todos os ingredientes, continuou a filha, persuadindo-a. Finalmente, a mulher decidiu correr o risco. O bolo preparado por Rebeca foi apreciado pelos convidados no aniversário. Alguns tasters particularmente entusiasmados pegaram o número de telefone da mãe confeiteira de sua filha. No entanto, os clientes não estavam se apressando para fazer pedidos. A filha continuou insistindo para colocar um anúncio na internet, mas Rebeca estava procrastinando. Ela não estava confiante em suas habilidades e, no fundo, tinha medo de outro fracasso em sua vida. Enquanto isso, Teobaldo encontrou um comprador para a casa através de uma imobiliária. Em breve, o negócio foi feito, e Rebeca foi forçada a se mudar de seu confortável ninho para um pequeno apartamento de um quarto localizado em um antigo prédio de 5 andares. Tudo aqui era estranho para ela. Tudo era diferente, vizinhos, pátio e a paisagem fora da janela. Bem, aparentemente a vida está me dando a dica de que é hora de deixar os velhos hábitos no passado. É hora de mudar, raciocinou. Rebeca decidiu ouvir o conselho de sua filha. Antes de começar a trabalhar, ela queria se preparar bem. Ela assistiu a muitos vídeos. E leu inúmeros úteis artigos e, após um mês, aprimorou suas habilidades em técnicas modernas. Ela criou e criou sem descanso. As pessoas dizem que o sucesso virá onde você estiver interessado, ela disse para si mesma, depois de ter coletado fotos de qualidade suficientes para seu portfólio e ganhado coragem. Um belo dia, Rebeca decidiu e publicou um anúncio em um site popular. 3 dias se passaram antes que ela recebesse seu primeiro pedido. O cliente pediu um bolo de pão de ló com creme de mascarpone para uma festa infantil. Rebeca estava muito nervosa trabalhando neste pedido, pois queria que tudo fosse perfeitamente suave. Afinal, era sua estreia e muito dependia disso. Se o cliente ficasse desapontado e deixasse uma crítica negativa, toda a ideia estaria arruinada. Fácil e simples seria para as pessoas se tudo na vida pudesse ser alcançado assim, seguindo uma receita com os ingredientes certos, ela pensou cuidadosamente batendo a massa. O cliente estava encantado.
Rebeca, seu bolo literalmente derreteu na minha boca. As crianças comeram tudo em questão de minutos. Você é simplesmente uma mágica. Da próxima vez, só vou vir até você para a sobremesa. Ela se derramou em elogios. No início, Rebeca teve poucos pedidos, mas ela não perdeu tempo e dominou novas receitas. Houve muitas noites sem dormir e experimentos culinários, e seus esforços não foram em vão. Agora, até mesmo os produtos assados mais simples de Rebeca poderiam se transformar em uma verdadeira obra-prima da confeitaria. O boca a boca fez maravilhas e logo não faltavam clientes. Rebeca ficou surpresa ao descobrir que seu hobby poderia trazer não apenas satisfação moral, mas também renda. Ela ainda não estava ganhando muito dinheiro, mas era suficiente para o essencial, e seu trabalho principal a distraía de pensamentos tristes. Rebeca não tinha mais tempo para ficar triste com seu barco familiar quebrado, porque seus bolos de gengibre e eclair de limão exigiam toda a sua atenção. Ela planejou passar seu primeiro Natal como divorciada com seus filhos. Ela se preparou para o feriado com antecedência, comprou mantimentos, mas no dia anterior ao Natal, suas filhas ligaram uma após a outra e informaram que infelizmente não poderiam vir visitar. A filha mais velha estava com a criança doente, a do meio estava sofrendo de febre alta e tosse, e o voo da filha mais nova foi cancelado devido ao mau tempo. Rebeca certamente ficou muito chateada. Ela tinha preparado tanta comida deliciosa e estava ansiosa para tratar seus entes queridos com tudo isso, mas o que a entristeceu mais foi que neste feriado, que ela considerava o mais voltado para a família de todos no ano, ela estava completamente sozinha. Há pessoas que lidam facilmente com a solidão, mas isso definitivamente não era Rebeca. Para ela, a solidão era uma catástrofe. Se nos dias comuns ela gradualmente se acostumava com isso, então ficar sozinha na véspera de Natal era algo novo para ela. Todo o clima festivo desapareceu instantaneamente, lágrimas subiram em sua garganta, mas ela respirou fundo e decidiu não sucumbir à melancolia. Para se distrair um pouco, a mulher queria dar um passeio. Rebeca vestiu roupas quentes e saiu. O ar fresco e gelado bateu em seu rosto. Havia tanta neve que cegava seus olhos. Rebeca olhou ao redor e de repente notou um homem desconhecido em um banco perto da entrada. Embora Rebeca tenha se mudado para cá apenas há alguns meses, ela conseguiu conhecer seus vizinhos. No entanto, ela nunca tinha visto essa pessoa antes. À primeira vista, ele parecia bastante decente. Bem, deixe-o sentar lá, não é grande coisa. Talvez ele tenha vindo visitar. Enquanto se dirigia ao parque, Rebeca pensou no estranho que ainda estava sentado no banco. Depois de uma hora de caminhada, ela decidiu encerrar seu passeio e voltar para casa. Para sua surpresa, o estranho ainda estava lá. O que ele está fazendo do lado de fora por tantas horas? Ela se perguntou. E ele não está com frio sentado no gelo por tanto tempo. Não é maio lá fora. Rebeca pegou a chave do interfone para abrir a porta. O homem se levantou do banco e caminhou em sua direção, aparentemente pretendendo entrar no prédio. Rebeca ficou cautelosa e bloqueou seu caminho, perguntando de qual apartamento ele era. O homem parecia confuso e gaguejou a apartamento 40. Você está mentindo. Ninguém mora no 40º, respondeu Rebeca. O homem baixou os olhos envergonhado. Desculpe, você está certa. Eu menti para você. Eu só estava com frio e queria me aquecer um pouco, confessou. Eu sei de pessoas como você, que mostraram isso nas notícias na semana passada, que se aqueceram em algum lugar e depois roubaram todo o andar, disse Rebeca, imediatamente se arrependendo de suas palavras descuidadas. O homem não parecia um ladrão, pelo contrário, ele tinha uma aparência muito inteligente, uma barba arrumada, um bigode bem cuidado, mas o que mais tocou a mulher foram seus olhos cheios de tristeza. Sou tão cruel. Ofendi uma pessoa, pensou Rebeca, sentindo um aperto na consciência. Quem sabe que tristeza ele carrega? E aqui estou eu com minhas suspeitas. Está bem, entre, disse ela, desistindo. Mas lembre-se, eu me lembro bem de você e se algo acontecer, posso descrever em detalhes. Obrigado, mas acredite em mim, meu robô de foto não precisará de ninguém, garantiu o estranho. Ele entrou no prédio e ficou ao lado do radiador, enquanto Rebeca subia para o seu segundo andar e hesitava em frente à sua porta da frente. Ela não sabia por quê, mas a imagem desse estranho veio à sua mente, tão solitário e perdido.
Esse homem completamente desconhecido a lembrou de si mesma. Rebeca hesitou por alguns minutos e depois desceu para o primeiro andar. O homem ainda estava em pé ao lado do radiador. Você quer comer? Ela perguntou de repente. O homem olhou para ela surpreso. Para ser honesto, estou morrendo de fome, disse ele, quietamente. Então venha para minha casa, disse Rebeca, e o estranho a seguiu obedientemente enquanto subiam as escadas. Rebeca se repreendeu por trazer o primeiro estranho que encontrou, e talvez esse homem pareça decente, mas na realidade seja um ladrão reincidente. Sua mente começou a pintar imagens mais assustadoras do que a anterior. No corredor, o convidado inesperado de Rebeca pendurou seu casaco no cabideiro e tirou seus sapatos. Ele parecia impecável, com uma camisa branca e calças engomadas. Ele não parece um criminoso, pensou a mulher. Deixe-me me apresentar. Meu nome é Edgar, disse o homem, sorrindo largamente. Seu sorriso era tão genuíno e bondoso que o coração de Rebeca disse a ela que não podia pertencer a uma pessoa má, e seu coração se sentiu um pouco mais leve. E eu sou Rebeca. Lave as mãos, Edgar, e venha para a cozinha, comandou a anfitriã rapidamente. Logo eles se sentaram à mesa e os olhos de Edgar se arregalaram diante da variedade de guloseimas. Me diga, Rebeca, por que você cozinha tanto se vive sozinha? Você é uma gourmet? Ele perguntou. Com base em que você assume que eu vivo sozinha? Perguntou a mulher, surpresa. Talvez meu marido volte em breve, não? Edgar comentou. Só tem suas pantufas no corredor e só tem uma escova de dentes no banheiro. Uau, você é um verdadeiro detetive, assobiou a mulher. Até certo ponto, respondeu Edgar. Sou um auditor. Exponho as más ações dos outros. Você deve ser um auditor terrível se não tem nenhum lugar para ir na véspera de Natal, Rebeca comentou sarcasticamente. Suas suposições estão incorretas, Rebeca. Não leve a mal, mas sou o melhor auditor desta cidade. No entanto, infelizmente, até os melhores às vezes não têm para onde ir. Aconteceu com você? Você brigou com sua esposa e ela te expulsou? Retrucou o convidado da anfitriã. Mais uma vez, você está errado. Tive uma esposa maravilhosa, mas ela faleceu há 2 anos, e nosso único filho recentemente se casou e trouxe sua jovem esposa para casa. Honestamente, não sou uma pessoa confrontacional, mas não suporto desarrumação. Estou acostumado com limpeza, não apenas em documentos e balanços, mas também ao meu redor. E minha nora acabou sendo tão indisciplinada, não faz nada o dia todo além de pintar as unhas e ficar no telefone. Hoje, fiz uma observação a ela de que é Natal e ela pelo menos poderia limpar para a ocasião. Ela imediatamente começou a chorar e correu para meu filho dizendo: seu pai está me maltratando. Ele é um bom rapaz, mas é facilmente influenciado. Claro, tivemos uma grande discussão e eu fiquei ofendido e saí. Então percebi que exagerei, mas não tenho para onde ir. O centro de escritórios está fechado para todos os feriados, então essa não é uma opção. Saí com pressa e esqueci minha carteira, então o hotel estava fora de cogitação. Eu poderia ter ido para a casa de amigos, mas então teria que contar a eles sobre meus problemas familiares e absolutamente não quero fazer isso. Não gosto de lavar roupa suja em público. Eu queria encontrar abrigo com amigos próximos, mas eles tinham ido embora e o orgulho não me deixava voltar atrás, então vagueei até ficar completamente congelado, explicou Edgar. Rebeca balançou a cabeça com simpatia e adicionou uma porção de salada ao prato de Edgar. Os jovens precisam morar separados, ela disse. Você precisa sair com seu filho e nora, e então a paz virá. Você está absolutamente certa. Eu entendo perfeitamente que deveria deixar meu filho ir, mas, no fundo, não quero. Talvez eu seja egoísta. Para ser honesto, estou aterrorizado de ficar sozinho, confessou Edgar. Eu entendo como você se sente, disse Rebeca. Não há nada do que se envergonhar. Você sabe, eu também me acostumei a ouvir risadas de crianças, passos e conversas em casa. Preciso de alguém para cuidar, senão não consigo viver. Mas meu marido me deixou por outra pessoa, meus filhos se afastaram, e agora nem mesmo tenho alguém para tomar chá. Só há vazio ao meu redor. Ultimamente, tenho pensado em conseguir um animal de estimação para ter companhia. Pelo menos haveria seres vivos por perto. Estou tentando me acostumar com tudo isso e me adaptar à nova realidade.
Preciso aceitar o fato de que minhas filhas têm suas próprias vidas agora, separadas da minha, e que não tenho mais um marido. Para ser honesta, é muito difícil, mas não tenho escolha. Você também precisa deixar seu filho ir, perceber que ele cresceu e não é mais seu menininho, mas um homem adulto. Você tem que fazer isso se quiser que ele seja feliz, concluiu Rebecca, com pesar. Internamente, Edgar se sentia bastante abalado. Rebecca olhou para o relógio, os ponteiros se aproximavam da meia-noite. Ela mal percebeu como o tempo voou durante sua conversa sincera. Escuta, hoje é Natal. Talvez devêssemos abrir uma garrafa de champanhe. É um feriado, e estamos aqui sentados com caras tristes como se estivéssemos em um funeral, ela sugeriu. Edgar apoiou a ideia de Rebecca. Ele desembalou a garrafa, despejou em copos de cristal e fez um belo brinde à anfitriã, elogiando sua beleza, gentileza e talento culinário. Metade da noite, Rebecca e seu convidado conversaram sobre a vida e desabafaram um com o outro. Rebecca viu que Edgar estava sobrecarregado pela briga com sua família, que ele não conseguia encontrar seu lugar por causa desse estúpido conflito com seu único filho e nora. Deixe todos os ressentimentos e comece o novo dia dando o primeiro passo. Ligue para seu filho, ela instigou seu convidado, e Edgar cedeu. Ele discou o número de seu filho, pediu desculpas e seu filho ficou feliz em ouvir seu pai e também pediu desculpas a ele. Estamos loucos atrás de você. Estávamos tão preocupados. Passamos todo o Natal sentados ao telefone e ligando para amigos e hospitais. Graças a Deus você está vivo e bem. Nos dê seu endereço, vamos buscá-lo agora, disse seu filho para seu teimoso pai. 20 minutos depois, o carro deles estava estacionado em frente ao prédio de Rebecca. Obrigado pela sua gentileza, pela sua prontidão, por esta noite maravilhosa, pela bela mesa e as guloseimas que você cozinha incrivelmente. Você tem um talento real. Não como tão bem desde que minha esposa estava viva, disse Edgar, se despedindo, beijando a mão da anfitriã e partindo. Rebecca fechou a porta atrás de seu convidado inesperado e sua alma imediatamente se sentiu vazia. Ela tinha gostado tanto de estar com aquele homem, era tão calmo e fácil, tão caloroso e aconchegante, aparentemente, sua partida fez sentir a solidão ainda mais agudamente, como se alguém querido tivesse tocado sua alma e desaparecido. É uma pena que ele tenha partido tão cedo, pensou a mulher. Ele é um homem tão bom, inteligente, educado e emotivo. Foi tão bom, tão fácil estar com ele. É maravilhoso como a felicidade humana é simples, tudo que você precisa é estar perto de uma alma afim, e não importa o que você faça juntos, acordar, jantar, dar um passeio, assistir TV ou simplesmente ficar em silêncio. O mais importante é estar perto de alguém que realmente importa para você. Rebecca se olhou no espelho, no reflexo, viu uma mulher madura, mas ainda atraente. Eu me pergunto se alguém ainda poderia se interessar por mim, se alguém poderia se apaixonar por mim, pensou Rebecca. Edgar disse que eu era bonita. Eu me pergunto se ele fez esse elogio por cortesia ou se ele realmente viu uma mulher atraente em mim. Sentimentos há muito esquecidos mexeram em seu coração, ela queria ser apreciada por homens novamente, flertar, mas após alguns minutos, o sentimento de euforia foi substituído por tristeza. Que tola sou eu, sonhando com amor em sua idade, repreendeu-se Rebecca. Ela deitou na cama, lágrimas escorrendo pelo rosto, cansada de chorar tantas vezes. Prometeu a si mesma que não derramaria mais uma lágrima, mas não conseguiu se conter. Rebecca lamentou sua juventude perdida, que não podia ser recuperada, os anos felizes de casamento, seu marido em quem confiava tanto, mas que a traiu tão cruelmente. Rebecca acordou quando já estava claro. Lavou o rosto e foi para a cozinha fazer café. Enquanto preparava o café da manhã, ligou para suas filhas, todas tinham planos e coisas para fazer, então Rebecca teve que pensar no que fazer nos próximos dias. Talvez vá a um museu ou exposição, ou visite uma amiga da escola, ela pensou. Não há pedidos para assar nestes feriados, estou pronta para fazer qualquer coisa, não apenas ficar em quatro paredes, cedendo à nostalgia e à melancolia. Seus pensamentos foram interrompidos por uma batida na porta. Rebecca supôs que fosse sua vizinha, que tinha vindo para cumprimentá-la no feriado, sem segundas intenções. Ela abriu a porta, mas para sua grande surpresa, em vez da vizinha idosa, viu Edgar sorrindo na porta, com as mãos. Ele segurava uma árvore de Natal de 1,5 metros. Edgar, exclamou Rebecca. O que você está fazendo aqui?
Ou apenas passou para me dar um presente, afinal, você não tem uma árvore. A alegria de Rebeca não tinha limites. Depois de tomarem café juntos, eles tiraram os enfeites do armário e começaram a enfeitar a árvore. Essa simples atividade os fez sentir-se calorosos e felizes, como na infância, como se tivessem recebido um presente tão esperado. Desde aquele dia, Edgar e Rebeca começaram a se comunicar muito mais. Seu aproximar foi lento e cauteloso. Rebeca não conhecia nenhum outro homem além de seu ex-marido. Ela precisava de tempo para se acostumar com Edgar, com sua corte e afeto. Escuta, eu estava pensando, por que você não começa seu próprio negócio? Perguntou Edgar, quando o romance deles estava em pleno andamento. Eu já tenho um negócio. Sou cuidadora de idosos, lembrou Rebeca. Por que eu precisaria de outro quando falo sobre negócios? Não me refiro ao seu fogão na cozinha, mas à sua própria confeitaria. Vamos, é um negócio sério. Não se trata apenas de pegar uma panela com uma batedeira, misturar tudo e assar. Envolve toda a parte de papelada, contas, contabilidade e planos de negócios. Eu sou confeiteira, não economista. Não entendo nada disso, admitiu Rebeca. Bom, estou pronto para cuidar de toda a contabilidade, assegurou Edgar. Além disso, tenho muitos contatos úteis que poderiam ser úteis para esse negócio. Mas além disso, precisamos encontrar um lugar adequado, comprar ingredientes e equipamentos. Tudo isso custa muito dinheiro, e eu não tenho, admitiu Rebeca. Você não precisa, mas eu tenho, gabou-se Edgar. Você esqueceu com quem está falando? Sou o melhor auditor, e meu trabalho é generosamente pago. Consegui economizar uma quantia considerável ultimamente, então por que deixá-la apenas parada? Bem, Edgar, eu simplesmente não posso pegar o seu dinheiro. É impossível, protestou Rebeca. Ok, se você não gostou dessa ideia, vamos ser sócios, sugeriu o homem com um sorriso. Mas e se não der certo? E se falharmos e ficarmos falidos? Questionou Rebeca, preocupada. Nesse caso, você perderá todas as suas economias por minha causa. Eu nunca me perdoaria por isso, disse Edgar, convicto. Tenho certeza de que nosso negócio será bem-sucedido. Seus bolos não deixam ninguém indiferente. Eventualmente Rebeca aceitou a ousada ideia de Edgar. Mas antes de colocá-la em prática, ela decidiu fortalecer suas habilidades. Ela não estava mais satisfeita com o conhecimento que possuía. Ela ansiava por desenvolvimento e melhoria. Rebeca decidiu se tornar uma das melhores, se não a melhor, em seu campo. Ela se matriculou em vários cursos de culinária em sua cidade e além dela. Lá, ela descobriu receitas interessantes e segredos de artesanato de profissionais de todo o mundo, tão obcecados por confeitaria quanto ela. Após um ano de preparação cuidadosa e trabalho árduo, Rebeca e Edgar abriram sua própria confeitaria, com biscoitos de gengibre frescos, donuts de gengibre, tortas com diversos recheios, muffins de chocolate e muito mais. A confeitaria ainda era mínima, mas Rebeca estava terrivelmente orgulhosa de sua primeira criação. As coisas estavam progredindo. A confeitaria era extremamente popular entre a população e, em breve, Edgar sugeriu a Rebeca que abrissem várias outras confeitarias nas outras áreas da cidade. Acredito que não devemos parar no que conquistamos. Precisamos expandir. Sugiro organizar toda uma rede familiar, disse-lhe com um sorriso. Uma rede familiar? Surpreendeu-se a mulher. Sim, ele assentiu. Porque quero que você se torne minha esposa legítima. Diga sim para mim, e você nos fará as pessoas mais felizes do mundo. Parece que não tenho outra escolha. Eu concordo, exclamou Rebeca alegremente e se jogou nos braços de seu amado. Este foi o segundo casamento de Rebeca, assim como o de Edgar. Eles planejaram um registro tranquilo, mas seus filhos insistiram em uma celebração. Os noivos tiveram que concordar, especialmente porque podiam pagar por uma festa luxuosa. Os preparativos para a celebração do casamento estavam a todo vapor. Edgar e Rebeca alugaram um restaurante, organizaram um questionário, contrataram um mestre de cerimônias, um fotógrafo e enviaram convites aos convidados. Rebeca não queria usar um vestido branco em sua idade, então decidiu aparecer em sua festa com um elegante terno azul celeste que viu na capa de uma revista de moda. Ela encontrou um estúdio adequado para costurar o mesmo a tempo. Quando voltava de uma prova, seu celular vibrou.
Ela pensou que era alguém ligando sobre uma vaga de vendedora para sua nova confeitaria, mas para sua surpresa, viu o número de seu ex-marido na tela. O que você quer? Ela perguntou. Ouvi dizer que agora você é uma empresária, ele disse suavemente. Você abriu sua própria confeitaria. Quem diria que você, uma dona de casa, se tornaria uma empreendedora? Honestamente, estou surpreso. Não esperava isso de você. Parabéns. Obrigada, respondeu Rebeca. Também não esperava muitas coisas, mas a vida muda tudo, como você pode ver. Infelizmente, disse Teobaldo. Por que o infelizmente? Perguntou Rebeca. Porque nem todas as mudanças nos fazem felizes. Você quer dizer que não está feliz? Esclareceu Rebeca. Sim, exatamente. Estou profundamente infeliz, admitiu Teobaldo, em voz baixa. E quanto ao seu novo amor? Você estava tão apaixonado por aquela garota? Perguntou Rebeca. Nós terminamos. Ou melhor, ela me deixou. Ela me usou para avançar na empresa e me deixou depois de alcançar seus objetivos e adquirir as conexões necessárias. Então você quer se vangloriar disso? Questionou Rebeca. Não tenho vontade de fazer isso. Tudo o que posso fazer é simpatizar com você, respondeu Rebeca. Cometi um grande erro e admito, disse Teobaldo, soluçando ao telefone. Rebeca não sabia o que dizer. Houve uma pausa constrangedora. Reunindo coragem e pensamentos, Teobaldo disse, vamos começar de novo. Rebeca ficou surpresa. O que você quer dizer? Está sugerindo que voltamos a ficar juntos? Por que não? Afinal, temos tanto em comum. Vivemos lado a lado por mais de 20 anos. Você, eu, nossos filhos e netos. Estaremos todos juntos novamente, como uma grande família feliz. Tudo será igual como antes. Tudo isso é bom, claro. Família, filhos, netos. A questão é que não quero que seja como antes, interrompeu Rebeca. Estou feliz com minha nova vida e não quero voltar ao passado. Todos os dias agora são brilhantes, realizadores, interessantes e produtivos. Sinto-me como uma participante ativa do jogo, não sentada no banco como durante nosso casamento. Lembra-se do que você me disse quando partiu? Não podemos mais nos dar nada. Bem, sabe, concordo plenamente com você. Nossos caminhos se divergiram e nunca mais se cruzarão. Você desejou que eu encontrasse alguém que me apreciasse, e tive muita sorte. Agora estou com um homem assim, e logo me tornarei sua esposa. Quer dizer que vai se casar? Não me faça rir com sua idade, Teobaldo disse, tristemente, com um sorriso irônico. Estou em uma idade maravilhosa, acredite em mim. Nunca é tarde para ser feliz, respondeu Rebeca, com um sorriso. Está dizendo tudo isso só para me provocar, porque está com raiva de mim. E vamos ser honestos. Peço desculpas pelo que fiz a você. Cometi um erro terrível, disse Teobaldo. Rebeca esperara por essas palavras por tanto tempo. Quantas vezes ela imaginara esse momento de verdade em suas fantasias. E quando isso realmente aconteceu, ela não sentiu alegria ou triunfo da justiça, absolutamente nada. Simplesmente não se importava. Não, você está errado, respondeu Rebeca a Teobaldo. Não estou com raiva de você. Na verdade, sou até grata a você pelo seu ato traiçoeiro. Se você não tivesse me deixado e me tirado da minha zona de conforto, nunca teria percebido que havia algo mais na vida do que cozinhar, limpar e aspirar. Vivi por muitos anos às suas custas, e agora sou uma mulher independente e autossuficiente que não precisa pedir permissão para comprar algo. Decido por mim mesma quanto dinheiro gastar e em quê. E eu realmente gosto disso. Adeus. Rebeca pressionou o botão de desligar e não pôde deixar de sorrir. Ela se lembrou da menina no patinete. Agora estava absolutamente certa de que tudo o que aconteceu em nossas vidas foi para o melhor e até as decepções mais amargas podem se transformar em novos encontros felizes e derrotas esmagadoras em vitórias brilhantes.